Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, domingo, dia 18 de outubro, mês missionário, mais uma vez a alegria de estarmos juntos com o evangelista Mateus, 29º domingo do tempo comum da nossa liturgia, no capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir deste domingo, 29º do tempo comum, mostra que os fariseus arquitetaram, montaram um plano, para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles se reuniram com alguns discípulos, e foram até Jesus. Então, membros do partido de Herodes e alguns discípulos foram até Jesus. E o que eles queriam, os do partido de Herodes? Queriam um motivo para condenar Jesus. E a questão que eles apresentaram era uma questão muito delicada, a questão do imposto. Era lícito ou não pagar o imposto ao imperador? Eles queriam ouvir a resposta de Jesus. Tanto os fariseus como os do partido de Herodes eram a favor do pagamento do mesmo, do pagamento do imposto. O que caracterizava o quê? A dominação romana, a dominação estrangeira. Como eles se dirigem a Jesus? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas ninguém pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. Devemos ou não devemos pagar o imposto? Meus irmãos e minhas irmãs, fique bem claro. É preciso saber que Jesus não discute a questão do imposto. Ele se preocupa com o povo. Jesus não está preocupado com o imposto a ser pago a César. Ele se preocupa com o povo. A moeda é de César, fique bem claro. Mas o povo é de Deus. Agora, nós sabemos que ontem como hoje, o imposto só é justo quando se reverte em benefício comum, quer dizer, em benefício da sociedade, em benefício do povo. O que Jesus questiona e vai questionar com a sua resposta é isto, que o povo é transformado em mercadoria. Jesus condena essa transformação do povo em mercadoria, que enriquece e fortalece a dominação interna, como também a dominação estrangeira.
com o pagamento de um imposto que eles quase não dão conta, como nós hoje. A carga tributária em cima da nossa sociedade é absurda, é uma das mais caras do mundo. E quais são os resultados de tudo isso para a vida do povo, para as reais necessidades do povo? Jesus percebeu a maldade deles e a armadilha que haviam preparado. Pediu então uma moeda do imposto, mostrou a moeda aos que o interrogavam, dizendo: de quem é a figura, da moeda? O que está escrito aqui? Eles disseram: é de César. Jesus respondeu: é preciso devolver a cada um o que lhe pertence. O povo pertence a Deus. O ser humano foi feito à imagem de Deus, à sua semelhança. Só Deus é o Senhor do povo, das pessoas, do mundo. E ninguém mais tem esse poder. Ninguém mais pode, querer isto para si. Na moeda, a imagem de César, não é? Então dai a César o que é de César. Olha aí. A liberdade, a vida estampada na face, na imagem, do próprio povo. A imagem do imperador, nas moedas, nós sabemos, transgrediam o primeiro mandamento, que diz: não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. De qualquer modo, ele percebeu a maldade deles, pretendendo assim que caísse em contradição. Nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da liberdade, não é? A Ele, se ficamos devendo alguma coisa, é o amor. Tudo nós pagamos com o amor, com a generosidade, com a alegria, com o serviço. Então, o grande ensinamento para este domingo é precisamente este, não é? Que Deus é o único Senhor, Senhor da história, Senhor do mundo, Senhor da vida, das pessoas. O cristão é aquele que denuncia todo o regime, pessoa, estrutura que impede ao ser humano de ser ele próprio. Isto é, imagem de Deus, na liberdade e na justiça. O povo era manipulado, o povo era controlado, o povo era obrigado a pagar o dízimo e não via o resultado prático desse pagamento na sua vida, nas suas necessidades, na sua organização, fruto do seu trabalho. O que significa para nós hoje dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Num país como o Brasil, com uma carga tributária, como eu já disse, quase insuportável, quais os benefícios reais que o povo percebe? Os impostos realmente estão trazendo mais vida, saúde, escola, moradia, saneamento básico, segurança? Nós sabemos que não. O que é que fazem com o imposto? Os impostos servem para enriquecer uma parcela significativa na nossa sociedade, sim. Mas o povão vive na pobreza. Que Deus nos ajude a vencer tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos descaracteriza, fere a vida, fere a liberdade. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.